Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você sobre dois exemplos de fé extraordinária. A fé natural e a fé sobrenatural. Muitas pessoas dizem que não existe a fé sobrenatural, que não existe a fé natural. Fé é fé, sim, concordo plenamente com isso. Mas para a gente entender melhor o que a Bíblia quer nos passar, para a gente entender melhor o que significa a fé da Bíblia e a fé humana, eu vou qualificar dessa forma, amém? Fé natural e fé sobrenatural. Bom, a fé natural é uma fé que as pessoas trabalham com dúvida, com insegurança, com medo, né, com preocupação, ou usa algumas palavras para testificar a fé natural, a fé que não move a mão de Deus, dizendo o seguinte: na hora que Deus quiser, né, quando Ele quiser, nem todo mundo vai ser próspero, nem todo mundo vai conquistar os milagres, nem todo mundo, né, vai conquistar o que eles desejam. Bom, enfim. Então essa é a fé natural, a fé que a pessoa depende sempre de um remédio para ser curada. Não quero dizer com isso que a pessoa não tem que tomar um remédio se tiver com algum problema de enfermidade. Claro que ela tem. Mas eu quero que você entenda aonde eu quero chegar. Quando a pessoa usa a fé natural, ela sempre usa alguma razão humana, algum conhecimento humano, para testificar aquilo que ela não conseguiu, né? Ela diz: não, mas o médico não é usado por Deus. Sim, os médicos são usados por Deus, sim, porque a sabedoria vem de Deus. Mas, né, tem coisas que os médicos ou a medicina não vai poder fazer. É ou não é verdade? A pessoa chega lá já com câncer, né, terminal, a medicina já não tem mais como resolver. A pessoa chega com um problema de AIDS, a medicina já não tem mais como resolver. Tem para ela uma melhora, um paliativo, né? Ela chega lá com um problema de diabetes, ou seja, uma enfermidade crônica, a medicina muitas vezes não consegue resolver, ela tem um limite. Já a fé sobrenatural, ela não tem limite, ela é sem fim. É onde muitos aidéticos são curados, muitos cancerígenos são curados, né? Muitos diabéticos são curados. Bom, enfim, a fé sobrenatural leva a pessoa a materializar o sobrenatural de Deus sobre a vida dela. E é isso que muitas pessoas elas não conseguem entender, porque elas estão tão enraizadas nas coisas humanas, físicas, que não conseguem sair dessa visão humana, terrena, para uma visão espiritual. Por isso que eu qualifiquei a fé natural e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que nos leva ao impossível, transcende a razão humana, que diz: não, já que não tem mais como a medicina resolver, então o Senhor Jesus pode resolver, a minha fé pode mudar isso. Já que a medicina já não tem como resolver, a minha fé, através do nome do Senhor Jesus, pode resolver. Entende? Sim ou não? É igual um empresário que, dentro da sua visão humana, dentro do seu conhecimento humano, começam a não mais conquistar os seus objetivos, começam a falir, né, por causa da crise, ou por causa de alguns problemas que ele teve dentro da empresa, começa a ter a falência, começa a dever, começa a ser perseguido pelos agiotas, sendo protestado o seu nome. Aí ele para e pensa o seguinte: caramba, eu sou formado, eu sou uma pessoa formada, eu tenho conhecimento, mas não estou conseguindo resolver os problemas da minha empresa. Aí ele recorre à fé, né? Quando ele recorre. Aqueles que recorrem à fé sobrenatural, quer dizer, começam a buscar Jesus, começam a exercitar sua fé, começam a buscar uma solução espiritual, aí eles começam a prosperar, começam a crescer. Entende? Sim ou não, meu irmão, minha irmã? É algo que a gente não entende. Se eu for falar isso para uma pessoa que tenha consciência
humana, focada no que é matéria, ela vai dizer que eu sou louco. Talvez você que está assistindo essa mensagem deve estar dizendo, o bispo é louco. Tá? Não é bem assim. Sim, eu até entendo você quando a visão é terrena, mas quando a visão é espiritual, a gente crê no impossível. É o que diz a Bíblia, lá em Hebreus. A fé é a convicção de fatos que não se veem, mas se crê que vai existir. Então, não é pelo que eu vejo que eu tenho que acreditar. Não é pelo que eu toco que eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar como a Bíblia diz. E a fé da Bíblia é uma fé sobrenatural. Ela transcende a razão humana. O exemplo foi Pedro, quando Jesus disse, Pedro, sou eu. Ele disse, bom, se é o Senhor, mande que eu vá pelas águas. E Jesus disse, então venha. E Pedro andou sobre as águas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A pessoa numa consciência normal, a pessoa numa visão humana, jamais andaria sobre as águas. Jamais colocaria o pé sobre as águas e andaria. Mas Pedro, naquele momento, estava na fé sobrenatural, na certeza absoluta que se fosse Deus que tivesse falado com ele, ele andaria. E andou. E andou. Então, é isso que eu quero passar para você, que está aí passando por problemas familiares, problemas financeiros, não anda nada, você não consegue trabalho, você é empresário, não consegue prosperar, já fez de tudo, já investiu, já pegou dinheiro emprestado, mas não consegue. Eu te falo, vem estar numa das nossas igrejas, Nação de Deus, e eu te garanto que se você usar a fé nesse Senhor Jesus que eu estou te passando, eu te garanto que a tua vida vai ter uma viravolta, vai começar a mudar. Amém? Você enfermo, talvez foi desenganado já pela medicina. Não é que a medicina não seja de Deus, não é que a medicina não possa curar uma pessoa. Sim, pode, mas ela tem um limite. Entende, sim ou não? Tem um limite. Já a fé não tem limite. A fé não tem limite. A fé é algo que a gente passa o sobrenatural, transcende o sobrenatural e consegue milagres extraordinários. Então, se você quer mudar a sua vida, a sua família, né, onde tem droga, tem vício, aonde a separação já está aí às portas, né, talvez até falado em morte, um monte de coisa, você quer mudar, você não aceita essa derrota, não aceita esse fracasso. Bom, é um caminho que você deve seguir, é o caminho da fé. É o caminho da fé. Talvez tu já tentou de tudo, ou não é verdade? E não conseguiu. Então, o caminho que você agora deve trilhar é o caminho da fé. É o caminho da fé. E eu te garanto, eu te garanto que a sua vida vai mudar. O Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crer. Quer dizer, o que tem fé, mas não a fé natural. Porque a fé natural, ela só vai te levar o que é natural, ela vai te levar até um limite, até uma barreira. Dali para lá tu não passa, dali para lá não passa. Entende isso ou não? Por isso que tem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja que elas não conseguem transpassar as barreiras que estão sobre a vida delas. Por quê? Porque elas têm uma fé natural. A fé é natural. E elas não conseguem. Então chega ali, elas começam a usar alguns jargões, né? Eu não passei daqui porque Deus não quis, não foi a vontade de Deus. Aí começa a inventar um monte de coisa. E isso mostra como a pessoa é fraca na fé. Como ela, de fato, não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia diz que tudo é possível, tudo. Então eu vou lutar, eu vou até o fim, eu não vou desistir. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Tá entendendo? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Tá na hora de você olhar para cima e ver o Deus dos céus e da terra, o Deus do impossível, em vez de desistir, abrir mão de lutar. E parar de usar palavras que são contrárias à fé que a Bíblia nos ensina. A fé que a Bíblia nos ensina é a fé de eu vou vencer, eu vou arrebentar, Deus é comigo, vai acontecer um milagre. A fé que o mundo ensina é a fé do limite, é a fé da barreira, tá certo? É a fé do aceitar, é a fé do desistir, não dá mais, eu vou desistir. É ou não é verdade? Sim ou não? Talvez você saiu da igreja por causa disso, porque dentro de você não estava enraizado
fé sobrenatural, a fé do Espírito Santo. E esse exemplo que eu dei de Pedro é muito forte, porque você vê que Pedro, quando aceitou a palavra no coração dele, sem dúvida, ele andou sobre as águas. Mas quando ele deixou entrar dúvida na palavra que ele ouviu, que veio do Senhor Jesus, ele afundou. Ele afundou. Então a fé com dúvida traz destruição, faz a pessoa ser escrava de um costume religioso. É ou não é verdade? Mas a fé, sem dúvida, faz a pessoa se revoltar e abrir mar, faz a pessoa se revoltar, sair da cova de leões, como foi o caso de Daniel, faz a pessoa se revoltar e sair da fornalha. Sim ou não? É ou não é verdade? Faz a pessoa se revoltar como Josafá, o rei de Israel, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que ele estava numa posição delicada, aonde os inimigos, enumerados como a areia da praia, queriam atacar ele, acabar com ele. Ele recorreu ao Senhor Jesus, recorreu ao Deus de Israel, e pela fé, pela atitude de fé, pela revolta que ele teve contra o problema, Deus foi com ele, ele venceu aquela multidão. Então, a Bíblia, desde o início até o fim, mostra que Deus se agrada das pessoas que não desistem, que não abram mão da sua caminhada. Deus fez um chamado. Deus fez um chamado para você, para mim, mas para que esse chamado venha trazer nas nossas vidas o milagre que a Bíblia nos apresenta, nós temos, meu irmão, minha irmã, que permanecer na fé sobrenatural, que diz lá em Hebreu, mesmo eu não vendo, eu creio que vai existir. Você pode dizer amém? Pode dar um glória a Deus? Mesmo que não exista. Então a palavra que o Espírito Santo tem para você, que está pensando em desistir, está pensando em desanimar, já deixou de dar dízimo, já deixou de dar oferta, já não quer mais participar das campanhas, é o seguinte: a fé só vai ter resultado se você permanecer até o fim. Até o fim. E aí eu te garanto, como homem de Deus, que Deus vai agir na sua vida. Amém? Amém, meu amigo, minha amiga? Amém, meu irmão? Então preste bem atenção. Todos os dias na Igreja Nação de Deus, nós temos reuniões 3 horas da tarde, né, de segunda a sexta, certo? E 7h30 da noite. Bispo, como eu faço para chegar na Igreja Nação de Deus? Fácil. A nossa igreja está localizada aqui em Parada Modelo, na estrada do Bananal, ao lado do cartório eleitoral. É só perguntar onde é a Igreja Nação de Deus ou onde é o cartório eleitoral, nós estamos do lado, tá certo? Que fica em Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro, tá? Então, aonde você morar aqui no Rio, seja no centro, seja em Niterói, seja em Teresópolis, Petrópolis, em Friburgo, não importa. Você mora aqui nessa redondeza, Magé, é fácil. É a estrada principal aqui de Parada Modelo, tá certo? Você vai chegar, o ônibus passa aqui nessa estrada, passa aqui na frente da igreja, você vai saltar. Eu te garanto que quando você pisar nessas portas, na casa do Senhor, na Igreja Nação de Deus, a sua vida vai começar a ter um outro resultado, tá certo assim? Então, aos domingos, eu tenho reunião 9h30 da manhã e tem reunião 7h30 da noite. E aos domingos eu estou aqui o dia inteiro para atender você. É só você vir e eu te garanto que a sua vida vai mudar, tá bom? Então a fé, ela não pode ter dúvida. A fé com dúvida leva à destruição. E a fé, sem dúvida, a fé da certeza, tá certo? Faz você alcançar o milagre, as promessas de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.